Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Bem, aos nossos amigos também que nos acompanham através do Facebook. Deus continue te abençoando, te dando vitória. Que essa noite seja mais uma noite de bênção sobre vossas vidas. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós estamos presentes, estamos orando a Deus, encomendando a Ele, entregando a Ele mais deste Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós estamos na Tua presença mais uma vez para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, para tributar a Ti o louvor, a adoração que Te é devido a Deus. Pai querido, no nome do Teu Santo Filho, nós Te agradecemos a todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, aos benefícios que temos alcançado das Suas mãos, ó Deus. Continua, Senhor, mais uma vez, nos abençoando. Abençoa aquele que nos acompanha através da internet, aquele, Senhor, que de repente está num leito de enfermidade. Senhor, aonde alcançar essa transmissão, que o Senhor possa ir com cura, com libertação, com salvação, com milagres, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, seja conosco nessa noite, fala conosco mais uma vez, através do louvor, através da Tua palavra. Continua, Senhor, a nos abençoar, que as Suas mãos estejam estendidas sobre este lugar, nos dando vitória, nos dando Teus milagres, nos dando, Senhor, da Sua graça. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa também, convidar você para juntos conosco adorar o nome do Senhor de todo o seu coração. Hoje é a primeira ceia do ano de 2021 e nós estamos aqui para juntos nós nos alegrarmos e participarmos do corpo do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus todos juntos, de todo o nosso coração, entregar a Ele a nossa adoração, que é isso que nós viemos fazer aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus?
Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus estivemos aqui. Presbítero Silvio, vem cá, por favor. Obrigado, irmão. Estivemos aqui na parte da manhã, já tivemos um momento abençoado e nós precisamos de repartir no dia da ceia, por causa da nossa
do nosso limite, do templo aqui. Mas nós estamos na primeira ceia do ano, graças a Deus, uma chuva copiosa que caiu, mas o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui na sua presença, glória a Deus. E nós estamos, irmãos, na nossa campanha dos 12 dias, então nós vamos levantar um clamor agora, né? Nós estamos hoje no 8º dia, é isso, né? Estamos no 8º dia, nós vamos interceder, clamar agora, para que o Senhor nos dê um ano abençoado de 2021, glória a Deus. Vem cá, presbítero Silvio, vamos orar, vamos interceder, pedir que o Senhor nos ajude, nos livre do mal, e nos ajude a atravessarmos mais um ano, se for da vontade dEle, conforme o querer dEle. Vamos então todos juntos levantarmos um clamor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar saudando os irmãos na paz do Senhor. Momento de alegria, né, irmão? Onde o Senhor nos preserva mais um mês na presença dEle, né? Glorificamos o nome do Senhor por essa graça, né, que Deus tem na vida de cada um de nós, né? Ele tem te preservado, aleluia, aleluia. Vamos estar orando, né? Pai de honra e glória e poder, que estamos, Senhor, esta noite, Pai, onde o Senhor permitiu este dia, Pai, onde o Senhor nos preserva, Pai. Toma esta noite, Papai, cada vida que aqui entrou, Pai, cada jovem, Senhor, Pai, alá, chorou. Oh Senhor, cada missionário, Pai, nesta noite de contribuição, Pai, onde há muitos aí nos campos, Papai, levando a Tua palavra, Pai, onde muitos estão longe da família, Pai. Alcança, Papai, cada obreiro aqui desta obra, Papai, vida do pastor, pastora, todo aqui, Senhor, que o Senhor tem preservado, vai cobrindo de algo novo, Pai. Alcança toda essa extensão desta cidade de Avaré, Pai, onde há alguém agora, Papai, necessitado. Alcance os hospitais, asilo, manicômio, alá, chorou. Entra agora, Papai, onde há alguém enfermo dentro de uma cama, Papai. Alcance, Papai, vai reavivando, Senhor. Entra nesta noite, Papai, traga na vida desta juventude, Pai, um renovo, Pai. Quebra qualquer tipo de angústia, desânimo. Se há aqui enfermidade, Pai, dores nas costas, na cabeça, nas pernas, nos braços, Pai, entra agora com renovo, amando pelo grupo aqui de louvor, Senhor, Pai, que incansavelmente, Pai, estão aqui nos dias de culto, Deus. Encha-lhe o lar de cada um deles, Pai, daqueles que não têm vindo no culto, Pai. Alcança os que estão agora aí dentro do seu lar, do sofá, aleluia, ouvindo este culto, Senhor, Pai. Visita a vida do pastor que vai ministrar, Pai. Traga renovo. Entra, Papai, com diferença, que é um esforço destes homens, Papai. Algo depositado, Senhor. Aviva, Senhor, a tua igreja. Lá, choroa. Entra agora com renovo, Papai. Se há, meu Deus, algum tipo de tristeza, algo que tenha assolado, quebra agora em nome de Jesus, Pai. Todo tipo de estresse, renova as mentes aqui, Papai, por algo precioso, Pai, onde o Senhor nos preserva aqui mais um mês na tua presença, Papai. Vai tomando agora, Senhor, da tua graça, Papai. Enche agora, Pai, cada lar. Se há aqui alguém precisando de emprego, Senhor, abra a porta de emprego, onde haverá testemunho, no nome de Jesus Cristo, porque a igreja está orando, Senhor, Pai. A igreja está num propósito de 12 dias, simbolizando, aleluia, os 12 meses, Pai.
entra com providência, papai, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as palmas louvam, engrandece o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Pastor irmão Silvio, sempre fervoroso, sempre, avivado, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus nessa noite, irmãos, a leitura inicial é no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 10 e versículo 1. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 10, versículo 1, até o versículo 5, até o versículo 5, é onde nós vamos ler a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela não fica só na hora do culto, irmãos, ela fica falando conosco, ela fica trabalhando em nossas vidas. João capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe. Queridos irmãos, o reino de Deus não é um campo aberto. O reino de Deus não é um liberou geral. Nós acabamos de fazer uma leitura aqui, onde a palavra nos fala de um curral. Se nós procurarmos, irmão, nós sabemos o que é um curral, mas se nós procurarmos a definição num dicionário, nós veremos que um curral é um local cercado, é um local onde tem cercas, é um local onde tem portas, é um local onde tem portões, e não é um campo aberto, não é alguma coisa livre, mas é um local cercado. E além disso, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, se nós destacarmos algumas partes dele, está dizendo que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Está dizendo que o pastor chama as ovelhas pelo nome. Está dizendo que o pastor tira as ovelhas para fora, e as ovelhas o seguem, isto é, as ovelhas seguem nosso Senhor Jesus Cristo, elas seguem o pastor. Então, é um local cercado, é um local fechado, é um local onde as ovelhas seguem, elas conhecem a voz e seguem a orientação do pastor. Então, por que eu estou dizendo que o reino de Deus não é um campo aberto? Porque a Bíblia fala do Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis, irmãos. Tem muitos reis neste mundo, constituídos até por Deus, mas o nosso Jesus não é só o Rei, Ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus. Tem mais, irmãos, tem Senhor. O que é um Senhor? Um Senhor é um Senhor, é alguém que tem autoridade, é alguém que domina, é alguém que governa. Então, o mundo é assim. Agora, o nosso Senhor, Ele não é apenas o Senhor, mas Ele é o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E a Bíblia também fala mais, irmãos. A Bíblia fala que, fala da nova Jerusalém que desce do céu. Então está falando de uma cidade, e esta cidade, ela tem grande
e alta muralha. E nesta cidade que tem uma grande e alta muralha, tem 12 portas. Então os irmãos vejam que fala de uma muralha. A Bíblia até fala que é o jaspe. Os muros são de jaspe. Então é uma grande e alta muralha com as suas portas, com a sua segurança. Então, irmãos, o que acontece? Nós vemos que o reino de Deus é um local seguro, é um local fechado, é um local onde tem um pastor. Ele tira as ovelhas, ele conduz as ovelhas, ele guia as ovelhas. Então as ovelhas seguem a orientação do Senhor. E eu quero te dizer, irmãos, que a Bíblia, ela nos ensina, ela nos chama como novos convertidos quando nós chegamos na casa do Senhor. E depois, irmãos, ela nos ensina a irmos subindo a régua. Os irmãos sabem, né? Nós temos aqui uma família que tem uma adolescente que é uma Amazonas, que domina os cavalos, que cuida. Então, qual é o objetivo? É fazer com que o cavalo pule cada vez mais alto. Então, a palavra de Deus, quando ela nos chama, nós chegamos como novinhos, nós chegamos como novos convertidos, nós chegamos como sem conhecimento, como pessoa que estão engatinhando. Mas à medida em que o tempo vai passando, a palavra de Deus nos ensina a irmos aumentando os nossos limites, a irmos aumentando a régua, a irmos aumentando a nossa vida espiritual, o nosso conhecimento do Senhor, a irmos crescendo, desenvolvendo. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Então, irmãos, eu quero te dizer que é muito triste quando nós não queremos subir a régua, e é mais triste ainda quando nós não queremos muros e portas ou portões. Muito triste quando existe no nosso ser um sentimento de não estar cercado, de não estar conduzido, de não querer ir aumentando, sabe? Porque esse é o objetivo de Deus, que cada dia mais eu e você se pareça com o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o objetivo da palavra de Deus, cada dia mais nos parecermos com Jesus. Então eu quero repetir, é triste quando nós não queremos nos parecer mais com Jesus, quando nós não queremos subir a régua, e quando nós não queremos muros, quando nós queremos a plena liberdade, né? Então, irmãos, olha, o Salmo 23, o versículo 1 até o versículo 3, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então o que está dizendo aqui a palavra de Deus? A ovelha faz o que ela quer, irmãos? Não, está dizendo aqui, deitar-me faz. Então o Senhor, Ele me leva, Ele te leva, Ele leva as ovelhas dele a deitar. Deitar-me faz em pastos verdes. O que mais que o Senhor faz? Guia-me. Como que Ele guia? Mansamente, mas Ele guia as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Diz mais, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o pastor, irmãos, ele está guiando, ele está fazendo deitar, ele está guiando mansamente, ele está guiando pelas veredas da justiça, mas ele está dirigindo a nossa vida. E por que, irmãos, que eu posso dizer que o Senhor é o meu pastor? Por que eu posso dizer? Eu só posso dizer que o Senhor é meu pastor porque eu sou uma ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é pastor. Automaticamente, quando eu estou dizendo o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, eu sou uma ovelha de Jesus Cristo e Ele me dá tudo aquilo que eu preciso, nada me faltará. É isso que a palavra de Deus está falando para nós. Então eu sou uma ovelha,
Nós somos ovelhas. João 10:4 fala, ele vai adiante dela, Jesus vai adiante dela, e as ovelhas o seguem. As ovelhas seguem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Então, irmãos, não é nada, não é ninguém, não é nenhuma voz que vai dirigir a minha vida e a sua vida. É a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esta, irmãos, é a única chance de vitória que eu tenho, que você tem. Vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, irmãos, eu não posso seguir a minha voz. Eu não posso seguir vozes estranhas. Eu preciso seguir a voz do bom pastor. Agora, irmãos, por que eu estou dizendo o Senhor é meu pastor? Por que o Senhor conduz ovelhas? Irmãos, como é que eu vou domesticar um leão? Como é que vai domesticar um lobo? Uma hiena? Como que nós vamos domesticar uma cobra? Então não tem afetividade, não tem sentimento, não tem afeição, não tem como fazer. Então, para nós, irmãos, sermos guiados pelo Senhor, verdadeiramente o Senhor escolheu o retrato correto. Ele escolheu o retrato de ovelhas. E nós, irmãos, estamos querendo a cada dia nos parecer mais com o Senhor, e cada dia obedecer e conhecer mais a sua voz, e cada dia sermos mais ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos de desejar, irmãos. O que ocorre, irmãos, o que acontece é que nós vivemos a grande rebelião contra Deus. E nós, irmãos, a postura, o desejo do ser humano é querer ser livre. Existe uma grande rebelião de insubordinação ao Criador, e nós queremos ser livres. Então, irmãos, sabe, nós não queremos cercas, nós não queremos réguas para nós precisarmos de pular mais alto. É mais treinamento, é mais esforço, é mais dedicação. Então existe uma grande rebelião da humanidade. Não é 2021, é da humanidade em todos os tempos. Então, irmãos, eu quero trazer a luz da palavra de Deus aqui aos amados irmãos, da postura de Adão e Eva. Se teve alguém, irmãos, que já foi exemplo de conquista, se teve alguém que já foi exemplo do que é ser um vencedor, do que é conquistar coisas nessa vida, do que é ter coisas nessa vida, se tem algum mortal que pisou aqui, que conseguiu alcançar os objetivos que nós tanto buscamos, que a grande rebelião contra Deus tanto busca, estes alguém foram Adão e Eva. Por quê, irmãos? O que aconteceu com Adão e Eva? Em Gênesis capítulo 1 e versículo 26 até o versículo 28, a Bíblia ensina assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, irmãos, esse texto mostra para nós a grandeza do domínio de Adão e Eva. Eles dominaram sobre tudo. Não tinha nada nesse planeta. O Senhor falou: domine sobre a terra, sujeite a terra,
domine. Ele fala aqui 2 vezes: domine, e depois sujeitai-a, dominai-a. Então o homem foi tendo esta liberdade, ele foi tendo este poder, esta autoridade diante de Deus, de uma forma que ele conquistou tudo aquilo que um ser humano poderia conquistar, que o Senhor poderia desejar. Adão, irmãos, nesta postura que o Senhor deu de dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo mundo animal que se move, sobre toda a terra, ele dominava sobre tudo, ele não tinha concorrente. Então, o Adão, irmãos, foi um momento que ele viveu, que ele não tinha muros. Não tinha muros para Adão, não tinha cerca para Adão. O Adão podia quase tudo. O Adão era um homem livre. O mundo era dele. Adão não tinha limites. Ele não tinha nenhuma cerca ao redor dele. Eu quero te dizer, a única coisa que Deus fez foi colocar uma árvore no jardim do Éden, e ao redor daquela árvore ele colocou uma cerca. Não era uma cerca física, mas era uma cerca da sua orientação, da sua ordem. E ele disse: não ultrapasse esta cerca, Adão. Então, irmãos, era um homem completamente livre. Ele podia fazer, ele podia dominar sobre tudo, que é o que nós estamos querendo aqui. A humanidade, de uma certa forma, busca hoje. Adão já era assim. E o Senhor colocou uma árvore, colocou uma cerca e falou: Adão, você é livre, só esta árvore é cercada, e não ultrapasse essa cerca. Aí, irmãos, sabe, a grandeza de Adão era tão grande que ele é chamado de primeiro. Sabe, depois eu vou conversar com o presbítero Daniel para ver o que ele acha disso. Mas Jesus é sempre o primeiro, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o autor e o consumador. Mas nesse caso aqui ele é chamado de segundo. Adão foi o primeiro, de tão grande que foi o Adão. Talvez não seja de tamanho, talvez seja cronológico, é mais provável que seja isso, mas o Adão, ele é chamado de primeiro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 47, está dizendo assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. Não é o primeiro espiritual, senão animal, que era o Adão, que era um homem animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo, o Senhor Jesus Cristo, é do céu. É o que está dizendo. Então, a grandeza do Adão. Adão era uma pessoa tão importante. Adão tinha tantas honras, ele tinha tantas conquistas, que ele é chamado de primeiro, e o Senhor Jesus, quando veio, é chamado de segundo, o homem espiritual. E mais, irmãos, o que o Adão tinha era tão grande, que no capítulo 2 de Gênesis, versículo 19 e 20, mais um pouco ainda, a Bíblia diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão, olha aqui, irmãos, para ver como este lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. E eu paro por aqui. Está vendo só, irmãos, o que aconteceu com Adão? A grandeza que Deus deu para este homem. Deu nome para todos os animais, deu nome para todas as plantas, para todo ser vivente, e Deus honrou, Deus confirmou. Quer dizer, os limites para Adão, irmãos, não tinha, ele podia tudo. O Senhor deu toda a liberdade para ele. Adão, você é um homem livre, só tem uma cerquinha, Adão, que você não pode passar. Então, irmãos, Adão estava como? No auge, no topo, no máximo que um ser humano pode alcançar. Adão tinha quase tudo, mas Adão e Eva ainda queriam aquele pequeno
pequeno cercadinho que Deus havia proibido o homem de colocar. E aí o Senhor havia advertido para eles, Adão, em Gênesis 2, 15 e 17, o Senhor havia advertido para o homem: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, que está escrito aí, irmão, certamente morrerás. É o que está dizendo a palavra de Deus. Então está aí, irmãos, está vendo? O que nós pensamos, o que nós estamos falando? Que o reino de Deus é um reino que tem cercas. O reino de Deus é um reino que tem portas. É um reino do rei. O que é o rei? É o que rege. É um reino do Senhor. O que é o Senhor? Aquele que governa. É um reino onde se obedece, onde se tem controle. E nós vemos que o Senhor quer que cada dia a gente progrida mais nesse reino. Mas existe a grande rebelião, eu repito, que quer acabar com todas estas regras. Mas veja bem o que aconteceu com este Adão, irmãos, que tinha toda a liberdade e que não soube usar. Então, o ser humano, ainda que voltasse a ter a situação de Adão, veja como foi o procedimento dele. E o Senhor falou: não faça assim, porque no dia que você fizer assim, você morrerá. Você é um homem livre, Adão, só não ultrapasse estes limites aqui, porque haverá consequências, haverá morte. Mas o que aconteceu, irmãos? Adão, que era um homem que via o Senhor nosso Deus, que tinha o conhecimento de Deus, que foi criado por Deus, que a Bíblia fala que toda a tardinha ele tinha aquele encontro com Deus. O que fala a palavra de Deus? Infelizmente, irmãos, o homem pecou contra Deus. Infelizmente, o homem pecou contra o Criador. Deu todas aquelas coisas gloriosas que Deus havia entregue para ele. E ele, estando tão próximo de Deus, teve um prejuízo tão grande. Imaginem, irmãos, nós, depois de tantos milênios que esse desastre aconteceu com Adão, se nós, irmãos, não acatarmos e não aceitarmos os limites estabelecidos pelo Senhor nosso Deus, o que acontecerá conosco, irmãos? Que prejuízo! Então, tudo que Adão perdeu, imaginem o que acontecerá conosco. Então, eu disse assim, irmãos, no começo da nossa meditação, nós temos um reino de cercas, de curral. Nós não temos um campo aberto, nós não temos um liberou geral, nós temos um lugar onde tem ordem, onde tem governo, onde é o reino de Deus. E o que está escrito, irmãos, em Romanos, capítulo 6 e versículo 16? Adão, ele entrou por um caminho, o Adão entrou por uma situação, que isso daqui aconteceu na vida dele. Romanos 6 e 16. Não sabeis, vós, que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Olha o que diz a palavra, irmãos: ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, o que o texto diz para nós aqui, é que nós devemos de nos apresentar, e a palavra fala mais aqui, por servos. Adão era um homem que não tinha a cerca, apenas a árvore da vida tinha uma cerca simbólica ali, ele não soube usar aquilo. Então, a partir do momento que não soube usar a liberdade, a escravidão passou a ser parte da vida humana, do ser humano. E nós, irmãos, continuamos a bater na tecla, nós continuamos a insistir no mesmo ponto: eu quero ser livre, eu não quero obedecer, eu quero fazer as minhas próprias regras. Mas veja o que deu, irmãos, para um homem que tinha toda a liberdade,
que não soube usar. Então está definido o quê? Que hoje nós somos servos. É isso que diz a palavra do Senhor. E nós devemos de escolher. Ou nós somos servos, nos apresentamos para a justiça, para obedecer, ou o pecado para a morte. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos de nos apresentar para uma das duas situações. Não adianta, irmãos. Olha, irmãos, o reino de Deus, a igreja de Deus, não é um clube. E eu estou falando não da igreja de Avaré, estou falando não da igreja séria, estou falando da igreja do reino de Deus. A igreja de Deus, irmãos, não é um clube, não é uma reunião de famílias. A igreja de Deus, irmãos, ela não é um point. O reino de Deus não é assim, essa é a nossa igreja. Sabe de uma coisa? Aqui é a nossa igreja, aqui é a gente que manda. Isso não é reino de Deus, irmãos. Essa não é a igreja de Deus. A igreja de Deus, irmãos, é o cercado de Deus. A igreja de Deus, ela faz parte do reino de Deus. A igreja de Deus é o lugar das ovelhas de Deus. A igreja de Deus é o lugar dos ex-servos do pecado e dos atuais servos de Deus. Aleluia! É isto que é a igreja de Deus. É isto que é o reino de Deus. Então, o homem, Adão, foi a pessoa mais privilegiada. Perdeu, irmãos, a partir do pecado de Adão, acabou. A escravidão passou a fazer parte do ser humano. E agora a Bíblia fala assim, a quem vos apresentardes? A quem vos apresentardes? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E aí Romanos capítulo 6 e versículo 22... É claro o texto aqui que nos mostra, irmãos, a condição. Fala assim, mas agora, libertados do pecado, olha conforme está escrito lá, libertados do pecado, e feito o que, irmãos? E feitos, me ajudem aí, feitos servos de Deus. Então, esta liberdade, esse liberou geral, sabe, este mundo sem cerca, esse mundo sem uma régua cada vez maior, esse mundo sem portas, esse mundo sem regras, sem regulamentos, esse liberou geral, esse mundo de campo aberto, não é o reino de Deus. Não é uma coisa de Deus, não é a igreja de Deus, não é isso que o Senhor preparou. Então, o que acontece, irmãos? Nós tentamos a liberdade, mas nós acabamos sendo escravizados pelo pecado. E o que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Como que Deus age? Eu vou lá te libertar, para você ser livre igual era Adão. Vou fazer de você um outro Adão. Olha, a mesma liberdade que Adão tinha, eu vou dar para você. Não deu certo. O que Deus fala? Eu te liberto do pecado, mas agora você será meu servo. Então, irmãos, eu creio, eu julgo que é melhor ser servo de Deus do que ser servo do pecado. Eu julgo que é melhor ser servo da luz do que ser servo das trevas. É melhor ser servo de nosso Senhor Jesus Cristo do que ser servo do diabo. Então hoje, irmãos, nós como homens de Deus, como mulheres de Deus, somos ovelhas de Jesus Cristo, somos servos de Deus, somos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E é isso que a palavra de Deus ensina para nós, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que as igrejas estão reunidas, porque nós não obedecemos mais a nossa voz, mas tem uma voz que fala lá no seu coração: faça assim. Senhor, mas está doendo. Senhor, mas eu não gosto. Senhor, mas eu não concordo. Senhor, mas não importa esta outra voz. O que deve prevalecer é a voz do bom pastor, é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta voz é que deve falar no nosso coração. Por quê? Por que eu não faço mais o que eu quero? Porque se eu tentar
a liberdade do reino de Deus, do aprisco de Deus, o que diz aqui a palavra, irmãos? Eu vou cair na mão de outro senhor. Então não tem como escapar. Não tem como nós falarmos: olha, eu não vou obedecer à igreja, eu não vou obedecer à palavra de Deus, eu não vou obedecer à voz de Deus, eu não vou obedecer o Espírito de Deus. Automaticamente, irmãos, nós estamos obedecendo a outra voz. Nós estamos obedecendo, olha, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por o fruto da santificação e por fim a vida eterna. Oh, glória a Jesus! Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Então, irmãos, para nós concluirmos, eu te digo: o viver sem muros, o viver sem cercas, sabe, o liberou geral, isso não é para o povo de Deus. Isso não é do reino de Deus. Isso não é do reino de Deus. Salmo 27 e o versículo 5 mostra que nós não estamos num campo aberto, irmãos. Salmo 27, versículo 5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá. Me esconderá onde? No seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha. Aleluia! Nós estaremos escondidos, irmão, no pavilhão de Deus. E ainda dentro do pavilhão de Deus, lá dentro ainda tem um lugarzinho mais secreto ainda, que é o tabernáculo do Senhor. Não é um campo aberto, desprotegido, mas nós estaremos lá guardados. Bendito seja o nome do Senhor. E o último versículo, o Salmo 91 e o versículo 4, ele está dizendo assim, irmãos: olha como nós estamos guardados. Ele te protegerá com as suas penas. E onde nós estamos, irmãos? Debaixo das suas asas estarás seguro. Debaixo das suas asas, debaixo das suas asas, debaixo das suas asas, aleluia. Debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Sabe, então o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, quando vê uma ovelha saindo do aprisco, Ele deixa as 99, Ele vai buscar aquela ovelha que saiu do cercado, mas Ele quer todas as ovelhas guardadas ali junto dEle. Glória a Deus. Então nós estamos, irmãos, guardados num local seguro. Estamos guardados debaixo das asas do Senhor, protegidos, e a verdade do Senhor é escudo e broquel. Que é um broquel? Um escudo pequeno. O Senhor é o nosso escudo grande quando precisa. O Senhor é o nosso escudo pequeno quando nós precisamos. Aleluia. Então, irmãos, nós vivemos com o nosso pastor, que nós seguimos a sua voz, que nós acatamos a sua voz, e que nos guia, que nos leva, que nos faz entrar, que nos faz sair, e que nos sustenta na sua presença. Aleluia. Nós estamos com esse pastor, irmãos, aleluia. Estamos com esse Deus, estamos com esse Senhor. Então, meus irmãos, eu vou dizer amém nessa noite, e nós vamos aplaudir ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e digno do nosso louvor. Glória a Jesus. Amém. Vamos, irmãos, adorar ao Senhor com mais um momento de louvor, e depois nós vamos já passar para o ato da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos então adorar a Deus de todo o nosso coração. Vamos ficar um pouquinho de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Vamos agradecer ao nome do Senhor Jesus, agradecer
agradecer a Ele, né, de todo o nosso coração. Glória a Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Senhor,
instante, que você possa fazer esta oração pequenina nesta hora. O amor de Deus é tão grande para com a sua vida, irmãos. Por isso nós estamos aqui para glorificar a Ele, exaltar a Ele. Fale com o Senhor neste momento. É só você e Ele nesta hora. Sinta o amor de Deus aí na sua vida, aonde você estiver agora. Cante este louvor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Queremos o meu nome e agradecer-te por novo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois nosso és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Senhor Jesus, queremos, Senhor, queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por novo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois nosso és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois nosso és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois nosso és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois nosso és o Deus eterno, sobre toda a terra. Aleluia! As palmas para o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar só um pouquinho, por gentileza. Pode sentar. Graças a Deus. Os irmãos que estão aí nos seus lares, os irmãos que estão assistindo pela internet, pelo Facebook, nós vamos encerrar essa parte aqui agora, que agora nós vamos passar para o ato interno da ceia do Senhor. Mas Deus abençoe grandemente a sua vida, onde o Senhor estiver, onde a senhora estiver, onde você estiver, que Deus abençoe ricamente. Nós, durante essa semana aqui, temos a campanha dos 12 dias, então nós teremos ainda segunda, terça, quarta e quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, o nosso momento de oração aqui, estaremos juntos até quinta-feira. Então domingo que vem temos a nossa escola dominical, temos o nosso culto normalmente. Então todos vocês estão convidados para estarem aqui durante esta semana e estarem aqui também domingo que vem às 8h30 na escola dominical, depois às 7h30 da noite no nosso culto de louvor a Deus. Então tá bem? Então Deus abençoe ricamente, tá? Com toda a sua família, que tenha um 2021 abençoado mais uma